Romanos 7, 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, I pray that every one of us may know the struggle against sin. Deus gracioso, eu lhe peço que todos nós aqui saibamos da luta contra o pecado. And the inward wrestling for holiness. E essa guerra interior por santidade. That thy Holy Spirit works in the life and heart of every believer. Que o teu Espírito Santo realiza e atua em cada crente. And as we seek to describe that holy war tonight, e ao tentarmos descrever essa santa guerra esta noite, and point to its ultimate solution, e apontando para a sua solução máxima, and then end in glory tomorrow morning, e terminar em glória amanhã de manhã, we pray that thou wilt be with us. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. And that these last addresses by Dr. Jones and myself, e que essas últimas falas do Dr. Jones e minha would bring us to the apex of this conference. Possam nos levar ao ápice desta conferência. And that we would end in thy eternal love. E que terminemos no teu amor eterno. Thy love from heaven. Teu amor do céu. To sinners on earth. A pecadores na terra. Fill us now with thyself. Preenche-nos contigo mesmo. Fill us with a holy love for thee and a holy hatred for sin. Preenche-nos com amor por ti e ódio pelo pecado. To the glory of thy name, for Jesus' sake. Amen. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. True believers are known for their peace with God. Crentes verdadeiros são conhecidos por sua paz com Deus. For their joy in God. Por sua alegria em Deus. And for the love of God shed abroad in their hearts. E pelo amor de Deus derramado em seus corações. And there are many Christians today. E há muitos cristãos hoje who first became interested in Christianity. Que primeiro se tornaram interessados no cristianismo. Because they looked at other believers. Porque eles olharam para outros crentes. And said, there's something they have that I don't have. E disseram, tem algo neles que eu não tenho. But true believers are also known for their struggles. Mas crentes verdadeiros também são conhecidos por seus desafios. For their spiritual warfare. Pela sua guerra espiritual. For the battles against sin, the inward battles against sin. Por as batalhas internas contra o pecado. And so the joy and the peace of believers often fluctuates with the strife and the wrestling. Então a paz e a alegria dos cristãos geralmente oscila com essa guerra e esse desafio. And sometimes when we as believers fall into sin, e quando nós crentes caímos em pecado, we feel defeated. Nós nos sentimos derrotados. And we wonder how things will go with us in the future. E nós imaginamos como será daqui para frente. How can I be a Christian and give into sin so easily? Como é que eu posso ser um cristão e cair tão facilmente em pecado? I feel defeated. Eu me sinto derrotado. That's a struggle. Isso é uma luta. In history, there was a great battle between England and France. Na história houve uma grande guerra entre Inglaterra e França.
England sent the Duke of Wellington to fight against Napoleon. A Inglaterra mandou o Duque de Wellington para lutar contra Napoleão. And the English lined on the shore waiting for the Duke of Wellington's ships to return. E os ingleses ficaram ali na praia, na costa, esperando a frota do Duque de Wellington voltar. And finally one morning they saw the ships coming back through the fog. E finalmente, uma manhã, eles viram os barcos, os navios voltando, uma névoa cobria os navios. And there was a banner E havia como que uma bandeira which read, Wellington defeated. que dizia, Wellington derrotado. And a cry of sorrow rose up from the crowd. E um grito de tristeza veio no meio da multidão. And the word ran all throughout England, we are defeated. E o boato correu por toda a Inglaterra, nós fomos derrotados. That's what Satan tries to do to us when we fall into sin. É isso que Satanás tenta fazer conosco quando nós caímos em pecado. But I want to show you tonight that even when we fall into sin, we are not defeated. Mas eu quero mostrá-los essa noite que mesmo quando caímos em pecado, não estamos derrotados. So with God's help, I want to preach to you the way a Puritan would preach to you Com o auxílio de Deus, então, eu quero pregar a vocês essa noite about this holy war. sobre essa santa guerra. In fact, John Bunyan wrote a book called The Holy War. John Bunyan escreveu um livro chamado Santa Guerra. And much of it relates to Romans 7. E muito do livro se relaciona a Romanos 7. I want to focus with you just on verses 22 through 25. Quero focar com vocês essa noite apenas nos versículos 22 a 25. Our theme is wrestling for internal holiness. O nosso tema é lutando por santidade interna. I have three thoughts tonight. Tenho 3 pensamentos hoje. First is an inward delight. Há, em primeiro lugar, um prazer interno, Verse 22. versículo 22. Second is an inward dilemma. Segundo, há um dilema interno, Verse 23 and 24. versículos 23 e 24. And third is an inward deliverance. E, finalmente, há uma libertação, um livramento interno, Verse 25. versículo 25. Romans 7 describes the holy war that rages in every believer's heart. Romanos 7 descreve essa guerra santa que ainda reina no coração do crente. As Luther said of the Psalms, that in the Psalms we get to look into David's heart. Como Lutero disse dos Salmos, nos Salmos nós podemos ver o coração de Davi. So we may say of Romans 7 that we get to look into the heart of the Apostle Paul. Podemos dizer também em relação a Romanos 7 que aqui vemos o coração de Paulo. Paul is saying, I know a continual conflict between the flesh and the spirit. Paulo está aqui descrevendo essa luta constante entre o espírito e a carne. And I feel two contrary principles going on inside of me. E Paulo diz que ele sente, então, duas forças contrárias dentro dele. One is the principle of my new nature, Um é o princípio de sua nova natureza, and the other is the remains of the old nature, e outros são os resquícios da velha natureza, which is trying to regain lost territory. que está tentando reconquistar o terreno perdido. This conflict is a ceaseless struggle. Esse conflito é de uma luta que não cessa. Paul's struggle in Romans 7 is not a pre-conversion struggle. O desafio de Paulo aqui, it's not a pre-conversion, não é uma luta relacionada à pré-conversão. There are many who say that. Há muitos que dizem isso. They say Romans 7 is Paul before he was on his way to Damascus. Alguns dizem que Romanos 7 diz respeito a Paulo antes de Damasco. These people can't believe that Paul would have such struggles after he was saved and assured. As pessoas que dizem isso não conseguem acreditar que Paulo teria tanto conflito uma vez que ele foi convertido e garantido a salvação. And then there are others who say, no, Paul was saved, Outros dizem o seguinte, não, Paulo já estava salvo aqui, but he lacked assurance of faith when he struggled in Romans 7. mas faltava a ele certeza da salvação quando ele escreve Romanos 7. And surprisingly, that is Dr. Martin Lloyd-Jones's view. E surpreendentemente, isso quem diz é o Dr. Martin Lloyd-Jones. But Calvin, the Reformers, and the Puritans had a different view. Mas Calvino, os reformadores e os puritanos tinham uma visão diferente. Calvin said there are things in Romans 7 that cannot possibly be the expression of an unconverted man. Calvino dizia que há coisas aqui em Romanos 7 que simplesmente não podem ser descritas por um homem não convertido.
Calvin also points out that there's a change in tense between verses 13 and 14. Calvino também diz que há uma mudança de tempo verbal entre os versículos 13 e 14, From the past to the present tense. do passado para o tempo presente. 14 through 25 is Paul's present experience. De 14 a 25 é a atitude presente de Paulo. And also in our text, verses 22 through 25, E também aqui no nosso texto, de 22 a 25, there are expressions here that an unconverted person can never say. há expressões aqui que uma pessoa não convertida jamais poderia dizer. Look at verse 22. Vejam o versículo 22. I delight in the law of God after the inward man. Tenho prazer na lei de Deus no tocante ao homem interior. That's the confession of a believer. Essa é a confissão de um crente. A believer's delight is in the law of the Lord. O prazer do crente está na lei de Deus. You see, many people today say, well, we've got to get out of Romans 7 and into Romans 8 and all the joy and fullness of Romans 8. Muitas pessoas dizem, nós temos que sair logo de Romanos 7 e entrar logo em Romanos 8, ali nessa alegria, na confiança de Romanos 8. But they forget that Romans 7 follows Romans 5. Mas eles se esquecem que Romanos 7 é precedido por Romanos 5. And in Romans 5, Paul tells us already that he had faith in God and peace with God through our Lord Jesus Christ. E Romanos 5 já nos disse que Paulo tinha paz com Deus por meio de Jesus Cristo. In Romans 1, 2, and 3, he speaks about conviction of sin. E Romanos 1, 2, 3, ele fala de convicção de pecado. But at the end of 3 and forward, he speaks about deliverance in Christ. Mas a partir do final do capítulo 3 e em diante, ele fala de livramento do pecado. And in chapter 5, he speaks about assurance of faith. E aí no capítulo 5 ele fala de certeza da salvação, da fé. You see, Paul is speaking in Romans 7 about the experiential reality of the inward man, of the believer. Aqui Paulo em Romanos 7 está falando dessa realidade experimental que acontece no crente. We call this experiential Christianity. Nós chamamos isso de um cristianismo experimental. Romans 7 teaches us how the battle does go. Romanos 7 nos mostra como a batalha se dá. Romans 8 teaches us how the battle should go. Romanos 8 nos mostra como a batalha deveria se dar. Let me illustrate that. Deixe-me ilustrar isso. The day I was discharged from the United States Army, No dia que eu fui dispensado do exército dos Estados Unidos, my supervisor came to me and said this. o meu supervisor veio até mim e disse o seguinte: Remember, if you get called back up to fight in a war, lembre-se que se você for chamado de volta para lutar numa guerra, 3 things you need to remember. 3 coisas você precisa se lembrar. First, you need to remember how the war should go. Primeiro, você deve se lembrar como a guerra deve se dar. That's what you've been trained to do. É para isso que você foi treinado. But secondly, you need to remember how the war does go. Segundo, você precisa se lembrar como a guerra realmente se dá. And wars are always ugly and bloody. E guerras sempre são feias e cheias de sangue. And they never go according to man-made plans. E eles nunca vão de acordo com planos humanos. And thirdly, you've got to remember the end goal. Em terceiro lugar, você precisa lembrar do objetivo final. You're fighting for United States of America. Você está lutando pelos Estados Unidos da América. Later on, I thought about that. Depois disso eu pensei. And I thought, if you translate that into Christianity, Eu pensei, como é que nós podemos associar isso ao cristianismo? that's a wonderful definition of experiential Christianity. Isso é uma definição ótima de cristianismo experimental. You see, when a minister preaches experientially, that is according to the experience of God's people, Quando o pregador prega experimentalmente, de acordo com a experiência do povo de Deus, he preaches 3 things. ele prega 3 coisas. He preaches how the Christian should live, Ele prega como o crente deve viver, how he should be perfect before God, como ele deveria ser perfeito diante de Deus, how he should know the joys of Romans 8. como ele deveria conhecer as alegrias de Romanos 8. But secondly, he also needs to preach how the inward war really does go. Mas em segundo lugar, ele precisa apresentar também como a realidade interna acontece, o desafio interno acontece. And then he must preach the end goal. Então ele deve pregar o objetivo final. We are fighting in this holy warfare for the glory of God, Estamos lutando nessa guerra santa para a glória de Deus, to enter into glory, to be with Christ forever. para entrar na glória e estar com Cristo para sempre. You see, when we spoke about the indwelling of the Holy Spirit earlier today, Quando falamos hoje sobre a habitação do Espírito Santo, we were really in Romans 8. nós estávamos em Romanos 8.
Tonight we're in Romans 7. Hoje à noite nós estamos em Romanos 7. Tomorrow we'll be in heaven, Amanhã estaremos no céu. the end goal. O objetivo final. That's what we need to know É isso que precisamos saber, by personal experience. por experiência pessoal. Now, Paul begins our text by saying, I find delight in the law of God. Paulo começa aqui no versículo 22 dizendo: tenho prazer na lei de Deus. After the inward man. No tocante o homem interior. He's saying, I really want to do what is consistent with God and His law and His glory. Ele diz: eu realmente quero fazer o que está de acordo com a lei de Deus e a sua glória. He's saying, oh, how love I thy law, like the psalmist did. Ele diz como o salmista: como eu amo a tua lei. I want to live according to that law. Quero viver de acordo com essa lei. I want to talk and walk according to that law. Quero falar e andar de acordo com essa lei. I want to keep all the commandments of God. Quero guardar todos os mandamentos de Deus. You see, the new life of the believer desires to deny himself, Vejam, a nova vida de Cristo deseja negar a si mesma, to crucify his flesh, crucificar a to carne, take up the cross, tomar a cruz, to follow Jesus, seguir a Cristo and to banish worldliness from his life, e abandonar o mundanismo de sua vida and to love God with heart and mind and strength. e amar a Deus com coração, mente e força. What about you tonight? E em relação a você essa noite? Do you love the law of God Você ama a lei de Deus inside? dentro de você? Do you love that new life Você ama essa nova vida that says with Moses, que diz com Moisés: I would rather choose to suffer affliction with the people of God eu prefiro sofrer as dores com o povo de Deus than enjoy the pleasures of sin for a while? do que aproveitar as benécias do pecado por um tempo. You see, as a believer, that's the ruling, habitual principle of our lives. Vejam, como crentes, esse é o princípio habitual de nossas vidas. Actually, the law has three uses. Na verdade, a lei tem 3 usos. Use number one is to convict us of sin, O uso número 1 é para nos convencer do pecado, to drive us to Christ, para nos levar a Cristo. the end of the law for our righteousness. O fim da lei, a nossa justiça. The second use of the law is what theologians call a civil use. O segundo uso é aquilo que os teólogos chamam de uso civil. That's what judges exercise or should exercise in legislating morality. É isso que os juízes exercitam ou deveriam exercer ao aplicar moralidade And in punishing criminals. e punindo criminosos. But the third use of the law is to use the law as a rule of life, Mas o terceiro uso é usar a lei como uma regra de vida, as an expression of gratitude for believers to live to the glory of God. como uma expressão de gratidão para crentes viverem pela glória de Deus. Samuel Bolton, the Puritan, put it this way. Samuel Bolton, um puritano, disse o seguinte: He said, God uses the law first as a stick to beat us to Christ. Deus usa primeiro a lei como uma vara para nos levar a Cristo, And then he puts the law in our hand as a cane after we've come to Christ, with which we may walk the Christian life. e aí ele coloca a lei em nossa mão como uma bengala para que nós possamos andar a caminhada do crente. Paul is obviously talking here about the third use of the law. Paulo claramente está falando aqui do terceiro uso da lei. As an assured Christian, he wants to live to the glory of God. Como um crente com certeza da sua salvação, ele queria andar de acordo com a lei de Deus. He wants to serve God from the heart. Ele quer servir a Deus do coração. There's a sweetness in serving the law of God. Há uma doçura em servir a lei de Deus. Paul could say here, even if there were no heaven and no hell, I would love the law of God. Paulo poderia dizer aqui, mesmo que não houvesse nem céu nem inferno, eu ainda amaria a lei de Deus. I love righteousness. Eu amo a justiça. I want to think God's thoughts after him. Quero pensar os pensamentos de Deus. I want not just to speak his word, I want to live his word. Não quero apenas falar a sua palavra, mas viver a sua palavra. Both live his promises and his laws. Viver tanto as suas promessas quanto as suas leis. But now comes verse 23. Mas aí agora vem o versículo 23. There's a dilemma. Há um dilema. You see, when you're first saved, you think you love God so much, you're never going to sin again. Primeiro, quando você é salvo, convertido, você ama tanto a Deus que pensa que nunca mais vai pecar. But before long, that old nature comes back to the foreground. Mas quando você menos espera, aquela velha natureza aparece.
Paul begins verse 23 with the little word but. O versículo 23 começa com a palavra mas. But I see another law in my members, Mas vejo outra lei nos meus membros, warring against the law of my mind, guerreando contra a lei da minha mente, bringing me into captivity to the law of sin. que me faz prisioneiro da lei do pecado. So I've got two powers going on inside of me. Tenho duas forças dentro de mim. It's like a tug of war. É como um cabo de guerra. Have you ever seen a group of people on both ends of a rope and they're trying to pull the rope in their direction? Vocês já viram um cabo de guerra, um grupo de pessoas puxando para o seu lado? First it seems like one group is winning, then another group is winning. Primeiro parece que esse grupo está vencendo, depois o outro. Paul says that's what's going on inside of me. Paulo diz, é isso que está acontecendo comigo. My love for the law of God pulls me in one direction, O meu amor à lei de Deus me puxa nessa direção. but there's this law of sin that pulls me in another direction. Mas a lei do pecado me puxa nessa direção. The Puritan John Owen put it this way. O puritano John Owen disse o seguinte. He's drawing here on the Greek word parakaimai, Ele está aqui falando, usando o grego parakleimai, which Paul uses here. que Paulo usa aqui. He says the sin is always at our elbow. Ele diz, o pecado está sempre aqui no nosso cotovelo. It's always close by Está sempre próximo. and always wants to crawl back into our hearts. Sempre quer voltar para os nossos corações. It's like an unwelcome foreigner that has been banished from our home, É como um estrangeiro não bem-vindo que foi banido de nossas casas. but he keeps knocking on our door. Mas ele fica lá batendo a porta. He wants to get back in. Ele quer entrar novamente. A few years ago, I was doing a conference in Wales. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma conferência no país de Gales. I met there a kind of feisty 85-year-old Christian woman. E encontrei ali uma cristã bem guerreira, com 85 anos de idade. And she told me that one day 3 thieves broke into her home. E ela me disse que um dia 3 ladrões entraram em sua casa. They blindfolded her and tied her to a chair. Vendaram seus olhos e a amarraram a uma cadeira. And then she heard them banging around with her grandmother's heirloom china. E ela ouviu que eles estavam mexendo na porcelana herdada de sua avó de várias gerações. And she said, "You thieves, you don't belong here. E ela disse, seus ladrões, vocês não pertencem aqui. You are foreign intruders in my home. Vocês são estrangeiros intrusos na minha casa. And God will bring you into judgment for this one day. E Deus vai lhes levar a juízo um dia. Get out of here." Saiam daqui. And one thief sat down beside her. Um ladrão se sentou perto dela. And he began to talk about his deprived childhood. E ele começou a falar de sua infância depravada. He started to weep. Começou a chorar. And the other 2 thieves got angry with him. E os outros ladrões ficaram com raiva dele. And the 3 of them got into an argument. E os 3 começaram a discutir. And they left without the china. E saíram sem a porcelana. That's a happy ending to that story. Esse é um final feliz para aquela história. But later on, I was thinking, Mas depois eu fiquei pensando. the way that woman treated those thieves A forma como aquela senhora tratou os ladrões is the way we should treat sin. é como nós devemos tratar o pecado. You see, John Bunyan said, if sin knocks on your door John Bunyan dizia que se o pecado bate à nossa porta and you open the door and you see Mr. Sin standing there e nós abrimos e vemos o Senhor pecado em pé ali and you shut the door right away, e você fecha a porta imediatamente, you have not sinned. você não pecou. You can't go through this world without seeing sin. Você não pode passar por esse mundo sem ver o pecado. You sin, said Bunyan, when you bring Mr. Sin inside and you allow him to move about in your mind. Você peca, disse Bunyan, quando você deixa o Senhor pecado entrar e começar a mexer com a sua cabeça. And Bunyan said, sin always tries to come through 2 doorways into our heart. E aí o Bunyan disse que o pecado ele sempre tenta entrar por 2 portas dentro de nós. One doorway is eye gate. Uma porta é o portão do olho. We sin through our eyes. Pecamos pelo olho. The other door gate is ear gate. A outra entrada é o portão do ouvido. We allow sin into us through our ears. Permitimos o pecado pelos ouvidos. But we should do like this woman. Mas deveríamos fazer como essa mulher. When sin tries to force its way in, Quando o pecado tentar forçar-os para dentro, we should say, "Be gone, sin. devemos dizer, vai embora, pecado. I'm a Christian. Eu sou um cristão. I have no business sinning." Não tenho nenhuma razão para pecar. Turn back with me 1 chapter. Volte, por favor, um capítulo. Look at Romans 6, Vejam Romanos 6, verse 11.
Versículo 11. This ought to be our attitude as Christians. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Reckon yourself to be dead unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dr. Martin Lloyd-Jones once said, Dr. Martin Lloyd-Jones disse uma vez, this verse, Romans 6:11, esse versículo, Romanos 6:11, did more good for him in saying no to sin than any other verse in the Bible. fez mais bem para ele para dizer não ao pecado do que qualquer outro versículo na Bíblia. Because every time we're tempted to sin, Pois todas as vezes que somos tentados a pecar, we should say, sin, you are a foreign intruder. devemos dizer, pecado, você é um intruso. You don't belong in the house of my heart. Você não tem parte com a casa do meu coração. Sin shall no more have dominion over me. O pecado não terá mais domínio sobre mim. Be gone, sin. Vai embora, pecado. This is the struggle. This is the dilemma. Esse é o dilema, essa é a luta. It's actually a holy war, É, na verdade, uma guerra santa. a holy jihad, Uma santa jihad. a battle with eye gate, a battle with ear gate. Uma batalha pelo portão do olho, uma batalha pelo portão dos ouvidos. But thanks be to God, sin does not always triumph. Mas graças a Deus, porque o pecado ele não sempre triunfa. God helps us many times in remarkable ways. Deus nos ajuda de formas marcantes. Charles Spurgeon said, I thank God in two ways for keeping me from sin. O Charles Spurgeon dizia, eu agradeço a Deus de duas formas por me manter longe do pecado. I thank him, first of all, that when temptation is present, he takes away my desire. Primeiro, eu agradeço que quando a tentação está presente, ele tira de mim o desejo de pecar. And when my desire is present, he takes away the opportunity. E quando o desejo de pecar está presente, ele tira a oportunidade de pecar. Thank God for such grace. Graças a Deus por tal graça. But that doesn't change the fact that our hearts, even after we're born again, resemble a volcano. Mas isso não muda o fato de que mesmo nascidos de novo, o nosso coração parece ainda um vulcão. Many times they lie dormant like a volcano. Muitas vezes os corações estão ali dormentes como um vulcão. You only see a small waft of smoke coming out. Você vê só um pouquinho de fumaça saindo da boca do vulcão. And it looks so calm and peaceful. E parece tão calmo e pacífico. Tonight too. Tonight too. Hoje também. You all look so calm and peaceful. Todos vocês parecem tão calmos e pacíficos. But inside all of us is a volcano. Mas dentro nós somos todos um vulcão. And there's fire inside the volcano. E há fogo dentro do vulcão. And if that fire is not restrained, E se esse fogo não for restringido, the volcano can explode again. o vulcão pode explodir novamente. Do you know this struggle? Você conhece esse conflito? Struggle that no one can see, a struggle inside of you. O conflito que ninguém pode ver, esse conflito dentro de você. When you would be holy, unholiness breaks out. Quando você é santo e a santidade sai. When you would be heavenly minded, earthly mindedness drags you down. Quando você tenta pensar no céu, as coisas da terra te trazem para baixo ainda. And it makes you cry out in verse 24, "Oh wretched man that I am. E você diz, como no versículo 24, desventurado homem que sou, Who shall deliver me?" quem me livrará? Now don't misread Paul's words. Por favor, não entenda mal as palavras de Paulo. No one is so happy in this world as a true believer. Ninguém é tão feliz nesse mundo quanto um verdadeiro crente. God is our portion forever. Deus continua sendo a nossa porção para sempre. We have found Christ. Nós encontramos a Cristo. We rest in his atonement. Nós descansamos em sua expiação. Still we cry out, "Oh wretched man that I am." Mas ainda assim clamamos, desventurado homem que sou. You see, Paul cannot be an antinomian Vejam, Paulo não é aqui antinomiano, against the law. é contra a lei. Paul cannot be a person who says, "Well, I'm saved by grace, so it doesn't matter how I live." Paulo jamais diria, sou salvo pela graça, então não importa como eu vivo. No, he's aware of his infirmities. Ele está ciente das suas enfermidades. And this is the language of the saints of all ages. E essa é a linguagem dos santos de todas as épocas. When Abraham came before God, he said, "I'm but dust and ashes." Quando Abraão veio diante de Deus, ele disse, eu sou cinzas e pó. When Isaiah came before God, he said, "Woe is me, for I am undone." Quando Isaías chegou diante de Deus, ele disse, ai de mim, estou perdido.
it is a good thing to be in a holy war against sin. É algo bom estar em guerra santa contra o pecado. How I wish that every Christian who claims to be a Christian would be in a holy war. Como eu gostaria que cada crente que se diz crente estivesse em guerra santa. Samuel Rutherford, that great saint who loved Jesus Christ so much, O Samuel Rutherford, aquele grande santo que amava tanto a Jesus, said of himself, "My body of sin puts poison in all my enjoyments." disse dele mesmo: o meu corpo do pecado coloca veneno no meu poison where? In all my Em enjoyments. toda a minha, em todo o meu prazer. Oh, that I would be where sin is no more. Ou que eu possa estar onde não haja mais pecado. That's the inward dilemma. Esse é o dilema interno. But finally, Paul speaks of an inward deliverance, Mas Paulo fala finalmente sobre o livramento interno. a glorious deliverance. Um livramento glorioso. Just after he cries out, "Who shall deliver me from this body of death?" Depois que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? The answer is in verse 25, "I thank God through Jesus Christ our Lord." A resposta está no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. You see, the question of verse 24 is a question of distress. A pergunta do versículo 24 é uma pergunta de perturbação, But it's not a question of despair, mas não é uma pergunta de desespero, because Paul already knows the answer. porque Paulo já sabe qual é a resposta. He knows it's in Jesus Christ. Ele sabe que é em Jesus Cristo. He knows it's by faith taking hold of Jesus Christ, Ele sabe que é pela fé que se assegura de Jesus Cristo, as revealed in the Word, como revelado nas and Escrituras, as he's applied by the Spirit, e ao ser aplicado pelo Espírito, that he has the victory. ele tem a vitória. And as he'll say in the next chapter, yes, more than conquerors in Christ Jesus. E é por isso que lemos em Romanos 8, sim, mais que vencedores em Cristo Jesus. So Paul understands he will lose some skirmishes, but he won't lose the war, Paulo entende que ele vai perder algumas batalhas, mas ele não vai perder a guerra, because Jesus Christ is his captain. porque Jesus Cristo é o seu capitão. And Jesus Christ will not let him go. Jesus Cristo não vai deixá-lo, não vai abandoná-lo. And so just as Joshua could thank God for victory before the walls of Jericho fell, Da mesma forma como Josué poderia ser grato a Deus pela vitória antes que as muralhas de Jericó tivessem caído, so Paul can now thank God before he's arrived in heaven, Paulo também pode agradecer a Deus agora antes de chegar ao céu, that he will get the victory in Jesus Christ. que ele terá a vitória em Jesus Cristo. In fact, Paul is saying here, I am already delivered, Paulo está dizendo aqui: eu já estou liberto, because Christ has already defeated sin on the cross. porque Cristo já derrotou o pecado na cruz, And he has blotted out the handwriting e ele tirou a escrita of the law which was against us. da lei que estava contra nós. And so Paul is jubilant here. Paulo está jubiloso aqui, He's full of assurance. está cheio de I certeza. thank God Eu agradeço a Deus through Jesus Christ. por Jesus To Cristo. be with Jesus Christ is what I want. Estar com Cristo é o que eu quero. That's my life. Essa é a minha vida. That's my joy. Essa é a minha alegria. And soon sin will be behind forever. E logo o pecado estará para trás And conflict will never return. e não haverá mais conflito algum. Even my body will be redeemed in all of its parts at the resurrection. Até o meu corpo será restaurado na ressurreição, todo ele. And I'll have no more trouble with my eyes and with my ears. Não terei mais problema algum com os meus olhos nem ouvidos. No more trouble with my mind and my heart. Nem problema com minha mente ou coração. My sanctification will be as perfect as my justification. A minha santificação será tão perfeita quanto a minha justificação. And both are in Christ. E ambas estão em Cristo. And both are victorious in E Christ. ambas são vitoriosas em In Cristo. Christ there is everything I need. Em Cristo há tudo o que eu preciso. Sufficient grace. Graça suficiente. Glorious future. Um futuro glorioso. Lift up your head, struggling believer. Levante a sua cabeça, ô cristão com problemas. Take your sins to Jesus Christ. Leve o seu pecado a Jesus Cristo. Every day. Todos os dias. Start fresh every morning. Comece todo dia como se fosse um novo dia. Every morning when you get out of bed. Todo dia quando sair da cama. Ask God that you can live according to your new nature. Peça a Deus que você possa viver de acordo com a sua nova natureza. That you'll live consistent with who you really are in Christ Jesus. E que você vai viver consistentemente com quem você é em Cristo Jesus. Your real person. Sua pessoa verdadeira. Because you are a new creation. Porque você é nova criatura. And ask God for strength to throw out every intruder. Peça a Deus força para
mandar embora todo o intruso. And no matter what Satan says to you, E não importa o que Satanás diga a você. you remember you're fighting a winning battle. Lembre-se que você está lutando uma batalha que já foi ganha. You will not be defeated. Você não será derrotado. Now in England, when Wellington was returning, Lá na Inglaterra, quando o Duque de Wellington estava retornando and the fog was there, e a névoa estava ali, and they saw the sign Wellington defeated, e eles viram ali a bandeira dizendo William derrotado, as the ships came closer to shore, Wellington derrotado. Os navios estavam chegando mais próximos à costa agora. the fog lifted. A névoa foi embora. And then all of England could read the full banner. E na verdade eles puderam ler agora a frase completa. Wellington defeated the enemy. Não dizia Wellington estava derrotado, dizia Wellington derrotou a França. And a cry of joy ran throughout England. E um grito de alegria foi por toda a Inglaterra. We have the victory after all. Nós temos a vitória. Victory snatched from the jaws of defeat. A vitória retirada das garras da derrota. And that's what you have here now already. E é isso que você tem aqui agora, já. When after you stumble into sin, Sempre que você tropeçar em pecado, you don't run from Christ. você não corre de Cristo. You don't hide like Adam behind a bush, Você não se esconde como Adão atrás da árvore. but you go to Jesus. Você vai a Jesus. And you repent E você se arrepende with weeping com choro. and say, have mercy upon me. Tenha misericórdia de mim. And he will embrace you. E ele vai te abraçar. You know, when my son was 6 years old, Quando meu filho tinha 6 anos de idade, I came home from work one day, eu voltei do trabalho um dia. and my wife told me something he did which was not good. E a minha esposa me disse algo que ele havia feito que não era bom. So at the supper table, E aí na mesa do jantar, I was thinking about how I needed to punish him. eu estava pensando como eu iria puni-lo. I was going to be quite firm. Eu seria bem firme. It was a moral infraction. Era uma infração moral. And I was a little quiet. E eu estava um pouco quieto. I think he felt that. Eu acho que ele sentiu isso. But suddenly, Mas de repente, I felt someone behind me, eu senti alguém atrás de mim. and some arms coming around my neck. Eu sentia braços me abraçando. And I felt some drips going down my neck. E eu senti um pouquinho, gotas no meu pescoço. It was my son. Era meu filho. He was crying. Ele estava chorando. Daddy, Daddy, Pai, pai, I have sinned. eu pequei. I have sinned. Eu pequei. Will you forgive me? Me perdoa. Oh, Haha, will I forgive him? eu perdoei. I'm his father. Eu sou o pai dele. Of course I'll forgive him. Claro que eu perdoo. And all that punishment, well, I still had to punish him a little bit. Eu ainda tinha que puni-lo um pouquinho. But what I was planning to do was thrown out the window. Mas o que eu estava planejando fazer, eu joguei para fora. You see, where there's repentance, Onde há arrependimento, there's always a welcome with Jesus. há sempre uma boa-vinda de Jesus Cristo. So when you sin, don't run away from your Father. Quando você pecar, não fuja do seu Pai. Run to him. Corra para Ele. Let me close with a few applications. Deixe-me fechar aqui com algumas aplicações. Number 1, Número 1. Romans 7 is necessary for us to experience continually Romanos 7 é necessário para nós experimentarmos continuamente, so that we remain humbled continually para que nós possamos permanecer humildes continuamente and continually need the Lord Jesus Christ. e continuamente precisemos de Jesus Cristo. I am never jealous of Christians who tell me they don't have to struggle with sin anymore. Eu nunca tenho inveja de crentes que dizem que eles não têm mais nenhum desafio com o pecado. That's reserved for heaven. Isso é reservado ao céu. John Calvin put it this way: João Calvino colocou da seguinte maneira: this man is most advanced in grace, esse homem é o mais avançado em graça, who abases himself the deepest. que se humilha o máximo possível. The true Christian is a person who continues to abhor his own unrighteousness. O verdadeiro cristão é aquele que continua a aborrecer, abominar a sua injustiça And counts the best of his righteousnesses as filthy rags before God. e conta a sua melhor obra como trapos de imundícia And finds his true righteousness in the Lord Jesus Christ. e acha a sua verdadeira justiça em Jesus Cristo. Number 2. Número 2. Romans 7 is necessary for us because its struggle is part of our progressive sanctification. Romanos 7 continua sendo necessário porque o conflito aqui é parte da nossa santificação progressiva.
The Christian sanctification has ups and downs with a gradual incline. A santificação do crente tem altos e baixos com uma elevação. We learn in that process to be constantly putting sin to death. Aprendemos nesse processo a constantemente mortificar o pecado. And in that process, we learn our dependency not only on Christ, but on the Holy Spirit. E nesse processo nós não aprendemos apenas a depender de Cristo, mas também do Espírito Santo, Who labors within us against our lusts. que age dentro de nós contra a nossa concupiscência. Number 3. Número 3. Romans 7 is necessary Romanos 7 é necessário so that we learn to subject our consciences to the Word and the promises of God. para que nós possamos sujeitar as nossas consciências à palavra e às promessas de Deus. You see, many Christians have one of two problems. Muitos cristãos, eles têm de dois problemas. Either they live too easily with sin in their lives Ou eles vivem muito tranquilamente com pecados em suas vidas and then live a shallow Christian life. e vivem uma vida cristã rasa, Because as one of the Puritans said, porque como um dos puritanos disse, he who has small views of sin will have small views of Christ. aquele que tem uma visão pequena do pecado terá uma visão pequena de Cristo. Or else we will have a conscience that is perhaps overly sensitive Ou você pode ter uma consciência que é hipersensível and can never lay hold of Jesus Christ. e nunca consegue se apropriar de Jesus Cristo. I know what it is to work on both ends of that problem. Eu sei o que é trabalhar nesses dois extremos, In my own soul, na minha própria alma, but also with the souls of others. mas também na alma de outras pessoas. And you see, through the Romans 7 struggles, Vejam que pelo conflito de Romanos 7, we learn more and more to subject our daily lives to the Word of God. nós aprendemos mais e mais a sujeitar a nossa vida diária à palavra de Deus And to the mind of God. e à mente de Deus. Not adding to the Scriptures or subtracting from the Scriptures. Não adicionando nem tirando das Escrituras. And not asking the question, what does man think of this? E não perguntando o que o homem pensa disso, But what does God think of this? mas o que Deus pensa disso. And that's an important question. E essa é uma pergunta importantíssima. Unfortunately, many adults still don't ask the right question. Infelizmente, muitos adultos não fazem a pergunta correta. That's common with teenagers, of course. É comum em relação aos adolescentes, é claro. I'm sure if you've had teenage children, at some point they've come to you and they said something like this. Se você tem filhos adolescentes, provavelmente eles já fizeram a seguinte pergunta para você. But Dad, all my friends are doing it. Mas pai, todos os meus amigos estão fazendo isso? And you've said something like this. E aí você disse algo assim: We're not called to live according to the laws of your friends or their parents, nós não estamos aqui para viver de acordo com a lei dos seus amigos ou dos pais deles, but the law of God. mas a lei de Deus. The question isn't, are your friends doing it? A pergunta não é se os seus amigos estão fazendo. The question is, what does God think of it? A pergunta é o que Deus acha disso. And you see, by the struggles of Romans 7, Vejam, pelos conflitos de Romanos 7, we learn to get our consciences lined up with the Word of God. nós aprendemos a colocar as nossas consciências alinhadas com a palavra de Deus. And finally, Finalmente, Romans 7 teaches us to look outside of ourselves Romanos 7 nos ajuda a olhar para fora de nós mesmos for sources and power to fight the good fight of faith por uma fonte e um poder para lutar essa batalha da and the fé good fight of holiness. e a boa batalha da santidade. And thank God the sources are here. E graças a Deus a fonte está aqui. This is our greatest encouragement. Esse é o nosso encorajamento maior. We're not fighting all alone. Não estamos lutando sozinhos. We have Jesus Christ, the best of captains, to help us. Temos Jesus Cristo, o melhor dos capitães para nos ajudar. We have the promises of the Father, Temos as promessas do Pai, the best of assurances to comfort us. a melhor das certezas para nos assegurar. And we have the best guarantee of results. E temos a melhor garantia de resultados. For all things shall work together for good to those that love Him. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. So no matter how the end will be, Então não importa como será o fim. we know that every believer will come safely to shore. Nós sabemos que todo o crente chegará bem à costa. And of every believer, we can say, E como todo crente podemos dizer, when the fog of life has lifted, quando a névoa tiver sumido, He has defeated the enemy. ele derrotou o inimigo. Thank God for that defeat.
Graças a Deus por essa derrota. Now let me close with this illustration. Deixe-me terminar com a seguinte ilustração. To those of you who don't know this struggle, Para aqueles que ainda não conhecem esse conflito, who don't know what it means to say allegiance to Jesus Christ, para aqueles que ainda não têm aliança com Jesus Cristo, who are still living for yourself and not for Him. que ainda vivem para vocês mesmos e não para Ele. In Scotland, there was a shepherd boy. Na Escócia havia um menino pastor. He bedded down his sheep one night, Ele colocou suas ovelhas para dormir uma noite and a ferocious storm came through the valley. e uma tempestade terrível veio pelo vale. And there was a train track going over that valley with a viaduct. E havia um trilho de trem passando por aquele vale com um desfiladeiro. And that night, the viaduct broke, E naquele dia o trilho ele se quebrou and the track lay in the valley. e o trilho foi para dentro do vale. And when the boy woke up in the morning E quando o menino acordou de manhã and saw the tragedy, e viu aquela tragédia, he ran up the embankment. ele correu para aquele lugar. He got to the train that was coming just in time. Chegou até ali bem na hora And he waved to the conductor. e começou a abanar Stop, para o condutor: para. But the conductor just waved him away. Mas o condutor disse: chega para lá. And so the boy threw himself across the track. Então o garoto pulou na frente do trem And the conductor slammed on the brakes, e o condutor pisou nos freios, ran over the boy, atropelou o menino, but stopped just in time. mas parou para salvar todos no trem. And all the people on the train who had been sleeping E todos no trem estavam dormindo, jumped out of the cars. pularam do They ran do to the trem, valley. correram até o vale They looked down. e viram They saw the broken track. ali o trilho quebrado. And they saw the mangled remains of the shepherd boy. E viram os restos do menino. And no one said a word. E ninguém disse uma palavra. And finally, Finalmente, one old man spoke. um senhor idoso disse: That boy there, aquele menino ali, he saved my life. ele salvou a minha vida. My dear unconverted friend, Querido amigo não convertido, you need to slow down the train of your life. você precisa ir parando o trem da sua vida. You need to stop. Você precisa parar, Consider your ways. considerar os seus caminhos. You're heading to the abyss of hell if you're without Jesus Christ. Você está indo em direção ao abismo do inferno sem Jesus Cristo na sua vida. Stop and repent. Pare e se arrependa. Turn to God E vá para Deus, in the face of Jesus Christ. na face de Jesus Cristo. And don't rest until you too can say, E não descanse até que você também possa dizer: that God-man there on the cross, aquele Deus homem na cruz, that God-man there, aquele Deus homem ali, he saved my life. ele salvou a minha vida. Amen. Amém.